Oi gente, tudo bem? Como estão as coisas? Bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que traz um tema comum a muitos de nós. É justamente uma breve história da bebedeira, do Mark Forsyth. É um autor londrino e, ao que tudo indica, esse é seu primeiro livro. Bom, pessoal, o título do livro, é bem esse, uma breve história da bebedeira, como, onde e por que a humanidade tomou umas da Idade da Pedra até hoje. Pois muito bem, esses livros que tentam fazer uma história completa aí de um determinado tema, enfim, eles evidentemente que têm um importante papel no sentido de que reúnem uma série de informações e tentam montar um certo sentido nisso tudo. Entretanto, muitas coisas ficam de fora. E aqui mesmo a gente já tem no título que é uma breve história. Desse modo, a gente não pode esperar tanto do livro. Ele vai situar mais alguns aspectos que o autor julgou importante. E é claro que isso atende a recortes. Bem, para ser muito sincero, a leitura desse livro não foi nada fácil. Ele é um livro pequeno, tem 200 páginas, fonte grande, enfim, e foi publicado agora em 2018. Mas eu acho que ele é um livro, às vezes, mal escrito. Tem frases assim que deixam a desejar, aquelas frases que não dizem absolutamente nada. Falam coisas assim, vai falar, por exemplo, dos gregos, aí diz, mais ou menos, os gregos complicavam tudo. Como assim? E para não falar, por exemplo, outras informações, aí no caso dos gregos que eu lembro agora, tipo, os gregos não gostavam de estrangeiros. Para que tá feio, né? Atenas, por exemplo, era uma cidade extremamente cosmopolita, e a gente tá falando aí de séculos de história de civilização grega, e é evidentemente que é necessário relativizar algumas dessas informações. Então, no ato de fazer essas generalizações, o livro cai sim em bastante reducionismos, e isso é muito grave, especialmente para um público que, como eu, não tem familiaridade com esse tema. E tem uma outra questão aqui que eu acho que o autor podia ter feito diferente. Por exemplo, ele vem ali, se preocupa em falar da bebida desde a evolução até agora a lei seca. Só que ele detalha muito, por exemplo, o mundo antigo. A gente vai ter lá, por exemplo, mesopotâmicos, egípcios, gregos, romanos. Vai falar dos vikings, da Idade Média. E depois dos chineses também. E depois vai ter um salto ali, por exemplo, para a Rússia, para os Estados Unidos do Velho Oeste e tudo mais. Entende? Então, eu acho que foi uma seleção que poderia ter sido melhor distribuída. E, sobretudo, o autor ele foca muito no aspecto europeu, né? É lógico que ele está inserido ali, né? Ele certamente estava escrevendo esse livro em Londres e tal. Só que tem um aspecto de colocar... de falar mais daquela região e não falar de outra. Além do mais, há uma outra característica aqui, que é a seguinte. Vocês vão ver, quem tiver interesse em ler o livro, que há umas referências lá no final, né, umas referências bibliográficas, que ele usou para se inspirar em cada capítulo, né? Por exemplo, capítulo 1, ele coloca aqui umas referências e tudo mais. Às vezes ele usa umas passagens, como neste caso aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, e não há referências. E às vezes ele coloca no meio dos seus parágrafos afirmações que supostamente são de alguns estudiosos, ou de algumas fontes que esses estudiosos se debruçaram, sem, no entanto, detalhar quem que está falando. Isso me parece um exercício até mesmo de desonestidade intelectual. Porque
sei lá, você tem pessoas que passaram anos ali estudando, né, como há aqui nas referências, né, textos bem interessantes. E assim, um tempão para estudar, para produzir um artigo e no final o rapaz usa e coloca só nas referências bibliográficas, sem indicar que especificamente aqui no texto, né, puxar uma nota de rodapé de repente, dizendo que isso aqui estava no estudo tal de fulano, né? Dando aí um destaque merecido às pessoas que realmente estudaram e se debruçaram sobre o tema. Porque o que é que acontece? O livro Uma Breve História da Bebedeira é, na realidade, uma grande revisão bibliográfica, sem, entretanto, fazer uma análise mais detalhada dessas referências bibliográficas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho dois textos falando de como era a bebida na Idade Média, é evidentemente que vai haver aproximações entre esses textos, podendo haver inclusive distâncias, e que isso merecia ser um pouco detalhado para mostrar que há essas controvérsias. Aqui a acolá ele usa que há, por exemplo, conjunto de historiadores que pensam de tal forma, enfim. Mas o livro, né, é bem esse sentido do livro. Ele vai lá em alguns, ele seleciona um conjunto de textos, artigos, livros que falam do tema e vai ali recortando e tentando montar este apanhado dessa história da bebedeira. Então, assim, basicamente foi um livro difícil de ser lido, porque, não é porque eu sou historiador e aqui eu estou querendo um texto acadêmico, cheio de referências. Não, não é isso. Mas um texto, eu acho que ele tem que ser bem escrito e ter uma boa narrativa dos eventos e, evidentemente, mostrar de que lugar você está falando, né? Mostrar de que perspectiva você está lendo aquilo ali que você está trazendo para o seu leitor. Especialmente porque livros que têm títulos como esse, né? Uma Breve História da Bebedeira, Uma Breve História da Humanidade, enfim, são livros que geralmente partem do pressuposto que o público leitor não tem conhecimento sobre aquele tema. Bem, dito isto, há pontos bem positivos na obra, que por exemplo, todos esses acontecimentos que ele reúne e que nos traz, assim, um certo guia dos curiosos, vamos tentar usar essa expressão. E que também, assim, né, vale salientar, o autor não quis fazer um estudo, não é isso, né? Basicamente o que eu falei, vai lá em alguns livros, artigos e pincela, isso aqui é útil, isso aqui é oportuno, vou colocar ali, entende? Mas aqui a gente vai ver, né, que, por exemplo, já há registros, né, de uso de bebidas ali na pré-história. Uma das coisas que ele vai dizer, né, que a agricultura teria se desenvolvido não porque as pessoas precisavam comer, porque havia uma ampla variedade de alimentos, né, caça e tudo mais, mas sim porque elas precisavam beber. E nesse sentido é muito mais fácil fazer cerveja do que pão, porque pão, por exemplo, precisa de fogo. E a cerveja não, seria mais um processo assim de fermentação. E, por exemplo, lá nos mesopotâmicos, é interessante, né, que entre os mesopotâmicos havia, eu não tinha conhecimento disso, havia uma deusa da bebida, havia hinos de louvor para a bebida. Já havia, por exemplo, a bebida entre os egípcios, né? E aí, por exemplo, aqui ele faz uma relativização, o que é bacana, né? Porque quando a gente está falando dessas civilizações antigas, a gente não está falando de um século, a gente está falando de vários séculos. E nos primeiros 1000 anos não se tem muita certeza, muitos registros sobre como era a bebida e quais os seus significados e características no Egito Antigo. Mas se bebia, inclusive, quando foram construídas as pirâmides, né, as pessoas que construíram as pirâmides eram pagas com cerveja. Cerveja essa que era usada no Egito Antigo com o propósito mesmo de levar à embriaguez. E o objetivo era pensar na salvação através da bebida. Geralmente se dava na época das cheias do Nilo, que trazia aquela promessa de produção agrícola, né? E aí, evidentemente, que participava desses tipos de culto? A aristocracia, membros da família real, isso não era destinado a boa parte da população. Então, há aí, né, no caso do Egito, esse recorte também de classe. A gente passa a conhecer, nessa breve história, lugares para a bebida. Se você morasse na Grécia Antiga, por exemplo, na época da Atenas Clássica, não havia um lugar, por exemplo, fora de casa para beber. Não. Haviam os simpósios. Os simpósios
se davam na casa de alguém, de um homem. Não incluía a participação das damas, digamos assim, mas era possível que houvesse ali uma flautista, uma prostituta, e a intenção era justamente que essas pessoas, que esses homens, né, especialmente, bebessem bastante, debatessem temas, enfim. É curioso, né, que o simpósio era realmente na casa de alguém. E entre os gregos havia uma crença de que bebidas ingeridas em grande quantidade poderia levar inclusive à loucura. Se entre os gregos havia o simpósio, entre os romanos havia o convívio. O convívio também era uma região na casa, né, assim, uma mesa, e nessa mesa tinha toda uma arquitetura, toda uma geografia com o intuito de quê? De fazer com que as pessoas reunidas e convidadas para aquele convívio percebessem as hierarquias da sociedade romana. Ou seja, haviam pessoas que eram convidadas para aquele lugar e que eram designadas a se sentar ou em parte da mesa ou até mesmo fora dela, e mostravam com isso que elas não tinham praticamente valor nenhum para aquela sociedade. E aí é preciso destacar que há sim um detalhamento bacana do autor nesse sentido. Ele detalha bem o simpósio grego e o convívio romano. Traz inclusive uma imagem, enfim. É aquele momento do livro que você vê que ele se preocupou em tentar deixar mais claro para a gente aquilo que ele está falando. O autor destaca também o uso da bebida no Oriente, né? Ele faz, assim, de modo geral, um grande apanhado sobre o Oriente, né? É bem interessante que muitos livros são escritos quando tentam fazer uma história mundial de alguma coisa, né? Uma história total de alguma coisa. O Oriente é bem aquele ambiente à parte que, tipo, tem toda a sua cultura, toda a sua diversidade, né? Reduzida a um mero capítulo, né? Isso é muito curioso. E aí, por exemplo, ele vai citar, né, como a bebida é vista lá no Corão, e como muitas vezes as pessoas, para escapar de certas proibições, passam a fazer uso do ópio. Vai também trazer informações sobre a China antiga, que inclusive, né, na China a gente não tinha essa distinção entre cerveja e vinho. E é bem interessante, tá, ressaltar o seguinte: quando a gente está falando em cerveja aqui, a gente não está falando daquela cerveja que você vê lá, por exemplo, na propaganda da escola, a cerveja que desce redondo, né? Não é nada daquilo, tá? Muitas vezes a cerveja era tipo um mingau, enfim, sofria um processo de fermentação, tudo mais, mas muito diferente do que a gente tem hoje. Ah, e tem mais: se você assistiu os Vikings, né, a série lá do Netflix, a gente tem todo aquele culto a Odin, né, que, se não me engano, é o principal deus viking. E Odin, que não era bobo nem nada, só bebia vinho, nada mais que isso. Nem comia também, segundo nos diz aqui, né, o autor. Então era aquele deus que só exigia vinho, vinho, vinho e ponto. E é curioso, né, que assim, dada a geografia de onde os vikings se localizavam, o vinho não era um produto local, né? O vinho não havia vinho entre os vikings. Era necessário que eles conseguissem através de viagens marítimas, através de viagens à França ou até mesmo à Alemanha. Na Idade Média, mais especificamente assim, lá pelo final da Idade Média, século XIII, já passam a existir as tabernas. O que é taberna? Tabernas são os espaços onde se vende vinho. É evidentemente que não haviam tabernas em vilarejos, né, no meio de florestas, naquela visão que é passada para a gente sobre a Idade Média. Não, as tabernas existiam já nas cidades, né? Por exemplo, não haviam tabernas nos vilarejos ali da Inglaterra, haviam tabernas na cidade de Londres. E era possível que lá, além da bebida, você também pudesse encontrar prostitutas e apostadores. Inclusive, na Idade Média, a igreja permitiu, por um tempo, o consumo de cerveja, né? Era, inclusive, usada nas festas comunitárias, né? Em celebrações anuais, em feriados. No ano de 1319, quando o arcebispo de Winchester faleceu, foram doados cerca de 1000 galões de cervejas aos pobres. E isso se dá porque homens, mulheres e crianças nas suas casas também bebiam cerveja. Por que isso? Porque a água, né? Eu acho que assim, vocês podem já ter conhecimento, já ter lido sobre isso. A Idade Média não era pelo menos essa Idade Média que a gente conhece mais pelo modelo francês, inglês, né? Porque assim, imagine que a Idade Média é muito mais do que isso, né? Que é divulgado aí, que a gente aprende na escola, nos livros didáticos, há várias Idades Médias, digamos assim.
Mas essa Idade Média, que é muito difundida, de modelo francês, inglês, né, com exceções inclusive, era um período, olhando com os nossos olhos de hoje, muito sujo, né? As pessoas não tinham muitas práticas higiênicas, para vocês terem ideia. E a água, inclusive, era bastante suja. Tanto é que quem mais bebia água eram os pobres, né? Se você tivesse um mínimo de condições, você preferia beber cerveja a beber água, porque realmente assim ela não tinha nem mesmo uma cor agradável. Essa cerveja produzida naquela época, na Idade Média, ela geralmente durava de 2 a 3 dias, né? Ela não tinha um grande período assim de validade. O autor ele visita ainda o momento, por exemplo, da ocupação dos Estados Unidos. É curioso que ele está sempre partindo ali da Inglaterra, né? Pois muito bem, ele investiga especificamente a chegada da bebida no oeste dos Estados Unidos. E é bem curioso que naquele momento nós já temos não, isso já havia antes, mas eu acredito que, pelo menos no modo como está no livro, dá a entender que a relação masculinidade e álcool, né, masculinidade e bebida, aprender a ser homem e consumir álcool, era uma coisa que ela se intensifica na ocupação do oeste dos Estados Unidos. E isso por quê? Porque as pessoas que chegavam, por exemplo, nos locais onde vendiam bebidas, poderiam comprar cerveja ou uísque. Era melhor que você comprasse uísque, você seria mais bem visto, digamos assim. E nada de beber em poucas doses, pelo contrário, tá? Você deveria virar o copo de uma única vez. Se você não fizesse isso, você estaria relacionado a comportamentos um tanto duvidosos da sua masculinidade. E nesse caso também tem um recorte, né? Quem ia nesses espaços ali do Velho Oeste onde se vendiam essas bebidas? Geralmente eram brancos, na sua grande maioria. Negros, um ou outro, ainda entravam ali, ainda eram permitidos. Índios, vetados. E há um outro capítulo também, né, mais para o fim do livro. E aí da Rússia ele pula para a Lei Seca, deixando aí uma parte significativa do século XX ausente, que eu acho que quando há um grande investimento, eu suspeito, nessa coisa da bebida, nessa coisa do álcool, sobretudo se a gente pensa em padrões culturais que se difundem, né, por exemplo, ali após a Segunda Guerra, como o American Way of Life, né, um modo de viver norte-americano, e com a influência, por exemplo, da publicidade, das propagandas de consumo, e como em tudo isso há um incentivo do consumo do álcool. E é claro, o incentivo do consumo do álcool que está ligado também à identidade, né, das pessoas, ou seja, se você, por exemplo, bebe cerveja tal, então isso vai te fazer mais feliz, e enfim, uma série de discursos que circularam aí pelo século XX, com certeza que poderiam ter sido explorados pelo autor e deixariam um pouco mais próximo, né, a nós mesmos, a perceber, por exemplo, influências que chegaram até o nosso tempo. É basicamente isso, gente. Eu quero, assim, ressaltar que, como eu não gostei da leitura do livro, né, eu precisava explicar para vocês por quê. E acho que devido a isso o vídeo ficou um pouco grande. Mas se você tiver interesse em conhecer um pouco sobre a história da bebida, esse livro é um livro que assim introduz o tema. Você vai ter aqui um apanhado de acontecimentos. É uma leitura que pode ser feita rapidamente, mas realmente para mim foi um pouco difícil, porque realmente eu não sentia ali que havia um grande esforço do autor na elaboração do livro. Inclusive eu acho que o livro só foi publicado porque é uma figura famosa. Assim, se não fosse isso, acho que teria sido mais difícil que seu livro tivesse sido publicado e chegado até a gente, traduzido pela Companhia das Letras, tá bom? Bem, gente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Por favor, se inscreve no canal, dá um like, assina o sino das notificações. Um grande abraço, até mais!